sobre a gestão de estoques. Essa é uma aula bastante complexa, então eu dividi ela em duas partes, tá? Essa é a primeira parte. Na última aula nós falamos das três principais áreas da logística: a administração de materiais, a movimentação de materiais e a distribuição física. A gestão de estoques está dentro da administração de materiais. Vamos estudar. Dentro da administração de materiais, nós temos dentro das organizações alguns tipos de recursos. O que são recursos? São ferramentas que a empresa tem nas mãos para produzir algo. Então, eu tenho lá recursos físicos ou materiais, em sentido bem amplo. Eu tenho recursos financeiros, eu tenho recursos humanos e eu tenho recursos que é o capital intelectual da minha empresa. O que a gente vai se deter agora são os recursos físicos, tá? A gente vai falar de materiais, mas só para vocês entenderem um pouquinho. O que são recursos financeiros? É o dinheiro, efetivamente, que a empresa tem para fazer a sua movimentação, tá? Recursos humanos são as pessoas que trabalham dentro dessa empresa, são as pessoas que executam as tarefas. E os recursos, o capital intelectual é aquilo que a empresa já desenvolveu de conhecimento e de nova tecnologia, tá? Então, esses são os tipos de recursos presentes dentro de uma organização. Dentro dos recursos físicos, nós temos a divisão do recurso material e o recurso patrimonial. O recurso material, no sentido amplo, são todos os elementos físicos que são empregados em uma organização. Então, tudo aquilo que é físico, que eu posso tocar e que está dentro da organização, sendo utilizado para a sua produção, para a sua prestação de serviço, é considerado um recurso material, no sentido bem da palavra. No sentido restrito, o recurso material são os elementos físicos empregados por uma organização que concorrem para a constituição do seu produto final, podendo esse produto final ser um material processado ou um serviço. Então, o recurso material, no sentido restrito, é aquilo que eu utilizo na produção. Então, aquilo que eu utilizar para produzir algo, para entregar para o meu cliente ou para prestar um serviço, é o recurso material no sentido estrito, tá? A natureza do recurso material não é permanente. Além disso, é geralmente possível armazená-lo em estoques, que são os bens de venda. Recurso patrimonial são os elementos físicos empregados por uma organização que são destinados à manutenção das atividades de uma organização. A natureza do recurso patrimonial ela é permanente. Além disso, nem sempre é possível armazená-los em estoque. Na contabilidade, a gente chama isso de ativo imobilizado. Vamos dar um exemplo para você entender melhor? Um recurso patrimonial dentro de uma empresa é, por exemplo, a mesa. Eu estou no escritório, eu tenho uma mesa, eu tenho uma cadeira, eu tenho um balcão de uma recepcionista. Isso é um recurso patrimonial. É um elemento físico, tá? É um material físico que eu utilizo para manter as atividades da empresa. Para a empresa existir, para a empresa estar aberta, ela precisa desses móveis, tá? A natureza, ela é permanente. Então, você não fica tirando, comprando todo mês, você compra uma mesa nova. Ela é permanente. É um ativo mobilizado, é um móvel, um equipamento que vai ficar por ali muito tempo. E, além disso, nem sempre é possível armazenar em estoque. Você não tem estoque de mesas, você não tem estoque de balcão, você não tem estoque de máquinas, por exemplo. O recurso material, não. Ele não é permanente, né? Eu posso manter em estoque. Então, por exemplo, uma matéria-prima. Então, digamos que eu tenho ali uma máquina que vai processar um plástico e transformar ele numa peça para venda. A máquina é um recurso patrimonial. O plástico que entra na máquina, a matéria-prima, é o recurso material no sentido estrito, ok? A administração de recursos materiais é o conjunto das atividades conduzidas em uma empresa, em uma organização, visando a supri-la com os materiais necessários ao desempenho de suas atribuições. Então, dentro da logística, a área de administração de recursos vai se preocupar em suprir essa empresa com os materiais
para o desempenho das suas atribuições, para que essa empresa faça a sua produção ou a sua prestação de serviço. O objetivo principal da área de administração de materiais é maximizar a utilização dos recursos da empresa, é fornecer o recurso e fazer com que ele seja utilizado da melhor maneira possível. O objetivo secundário, também é uma preocupação, né, da administração de materiais, é suprir a organização dos materiais nas quantidades corretas, na qualidade requerida, no momento certo, armazenando de maneira e no local apropriados, praticando preços econômicos e minimizando estoques. Então vamos lá, o objetivo principal é maximizar a utilização de recursos. O objetivo secundário, uma preocupação mais alinhada, é ter o material na quantidade correta, na qualidade que é necessária, na hora certa, né? Não adianta lá eu ter uma máquina funcionando, o pedido do meu cliente e a minha matéria-prima chegar atrasada, né? Então tem que ter o momento certo, eu tenho que armazenar de maneira correta. Também não adianta a área de logística comprar o produto, a matéria-prima na qualidade que eu queria e armazenar de maneira errada, né? Então, a armazenagem também é uma preocupação e, lógico, o preço para minimizar também o estoque. Dentro da gestão de materiais, olha aí, vocês estão vendo que eu tenho três áreas, né? A gestão do centro de distribuição, que vai controlar fisicamente os materiais dentro da organização. A gestão de estoques, que vai ser o nosso foco nessas aulas, que é quando e como comprar. E a gestão de compras, de quem e com quais condições comprar. Então, a gestão de estoques vai pensar o que eu preciso comprar, qual a quantidade. E a gestão de compras vai definir qual é o melhor fornecedor. Aí, a gestão de centro de distribuição vai pensar como controlar isso fisicamente, como sai do estoque, vai para a produção, como sai da produção, vai para a distribuição até o meu consumidor, tá? Essas três são as áreas, são as atividades que a gestão de materiais. Então, olha lá, o nicho, a gestão do centro de distribuição. Qual atividade ela desenvolve? Ela vai cuidar do recebimento, tanto da matéria-prima quanto do produto em produção ou acabado, a armazenagem, a distribuição, a movimentação de materiais. Então, por exemplo, chegou a matéria-prima está lá guardada no meu estoque. Como é que a matéria-prima sai e vai para a linha de produção? Como é que o produto sai da linha de produção e vai para uma outra área de acabamento? Então, isso a área do centro, o nicho de centro de distribuição vai cuidar, vai planejar essa atividade. Quais atividades envolvidas na gestão do estoque? Então, ali o segundo ponto do nosso quadro está lá, gestão de estoques. Atividade, análise dos custos de estoque. Então, olha lá, para ter um estoque eu tenho um custo. Qual é esse custo? A previsão de consumo. Eu vou consumir 1.000 peças. Eu compro 20.000. Ou eu compro 500. Eu não posso nem comprar mais nem a menos. Então, tem que ter essa previsão de consumo. A operacionalização dos sistemas de reposição de estoque. Então, como é que eu reponho estoque? De quando em quando eu reponho esse estoque? Qual é o inventário dos estoques? Qual a apuração dos indicadores, né? O giro e cobertura de estoques, entre outros. A área de gestão de estoques, pessoal, dentro de empresas, principalmente dentro de pequenas empresas e até algumas médias, eu tenho observado no mercado que é um grande ralo financeiro. As pessoas não fazem o devido controle de estoque, a devida gestão de estoque. E isso se perde muito dinheiro, porque se compra errado. Se você não tem um inventário de quais peças você tem, quando você vai fazer uma compra, você compra errado. Ou compra mais ou compra menos. E isso traz prejuízos financeiros. Então, a gestão de estoques tem que ser muito bem cuidada. É uma área muito importante dentro da logística. Bom, outro nicho é a gestão de compras. Quais as atividades da gestão de compras? É a identificação dos fornecedores. Então, qual fornecedor vai entregar aquela matéria-prima ou aquele produto na qualidade que a minha empresa precisa, né? A pesquisa de preços, a negociação com o mercado, né? As licitações, acompanhamento de pedidos, de liquidação. Então, essa é a área de gestão de compras, são as atividades envolvidas pela gestão de compras. E a gestão de recursos patrimoniais? Então, tem o tombamento, desfazimento, que é alienação, a guarda e conservação,
o inventário de bens patrimoniais, o cálculo de depreciação. Então, opa, lembra que nós falamos que eu tenho recursos patrimoniais, é o ativo mobilizado, né? A máquina, o balcão, a mesa, a cadeira. Então, esses recursos dentro de uma empresa, eles não são bens permanentes, eles vão estar lá. Então, eu tenho que ter um tombamento, eu tenho que ter uma plaquinha, a gente chama de plaquinha de patrimônio, né? Aquela plaquinha identificando que peça é aquela, né? Se uma peça já não tem mais a vida útil, como é que eu vou me desfazer daquilo? Como é que aquilo sai da minha empresa? Eu jogo fora, né? Como é que eu conservo isso? Como é que eu conservo uma máquina? Como é que eu conservo um móvel para que ele tenha uma vida útil maior? Qual que é o inventário desses bens, né? E o cálculo de depreciação. O que é depreciação? Não é ideia aqui ensinar todo o cálculo para vocês, isso é um pouco mais aprofundado, mas para vocês entenderem depreciação. Tudo tem uma vida útil, tá? Então, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo. Eu tenho aqui um tripé, né? Um tripé que eu coloco ali o celular e faço as minhas gravações. Um tripé simples que todos conhecem. Esse tripé, eu comprei ele faz um ano mais ou menos, quando eu comecei ali os meus cursos, os meus vídeos, como eu já contei para vocês. Então, esse tripé eu comprei há um ano. Esse tripé tá há um ano me servindo muito bem. Eu gravo vários vídeos com ele. Só que ele tem uma vida útil. O que significa isso? Tem um prazo que ele vai durar, né? Ele pode, daqui a algum tempo, quebrar e não funcionar mais. Ou ele pode de repente, surgir no mercado um tripé melhor, uma nova tecnologia, e ele se tornou obsoleto. Quando eu comprei, eu paguei um valor. Esse valor, ele vai diminuindo com o tempo, ele vai se depreciando. Então, o patrimônio da empresa, por exemplo, eu abri uma empresa, né? Comecei um negócio, eu investi um volume de dinheiro. Daqui a um ano, por exemplo, o valor desses bens não é mais o mesmo. Ele perdeu poder, ele perdeu valor de mercado. Então, ele se depreciou. Quando você compra um carro zero, você nunca vai vender pelo mesmo preço. Você não vende um preço menor anos depois. Por quê? Porque ele depreciou. Então, a área de gestão de recursos patrimoniais, dentro da gestão de materiais de logística, calcula essa depreciação. Bom, chegou o material, eu tenho ali os meus bens, eu tenho ali os meus recursos, e a gestão de estoques para fazer, a área, perdão, de administração de materiais, precisa fazer uma classificação. Por que eu preciso classificar os materiais? Porque esse procedimento, ele serve de informação gerencial essencial às boas práticas administrativas. Então, quais são as etapas da classificação de materiais? Então, eu tenho ali catalogação, simplificação, especificação, normalização, padronização e codificação. Vamos entender o que é cada uma dessas etapas? A primeira é o arrolamento de todos os itens existentes. Permite a obtenção de uma ideia geral do conjunto de materiais. Então, primeiro eu vou catalogar quais são os materiais que existem dentro da minha empresa. Por exemplo, uma empresa de bolo, né? Quais são os materiais? Então, eu tenho, por exemplo, um recurso patrimonial, eu tenho uma batedeira profissional, uma batedeira industrial. Outro produto que eu posso ter, outro recurso que eu posso ter, farinha. Então, olha lá, são materiais que eu vou ter, recursos que eu vou ter dentro da minha empresa. Dentro de uma empresa de bolo, por exemplo, eu vou ter uma máquina de costura? Dificilmente. Ela não tem nada a ver com essa atividade. Eu tenho que fazer primeiro essa catalogação, né? Descrever todos os itens. Simplificação. É a redução da diversidade de itens de material em estoque que se destinam ao mesmo fim. Caso existam dois itens de material que são empregados para a mesma finalidade, com o mesmo resultado, indiferentemente, opta-se pela inclusão no catálogo de materiais de apenas um deles. A simplificação favorece a descrição de como utilizar o material, ou seja, a normalização. Dentro de toda empresa, eu tenho que ter uma normalização, que são normas. Eu tenho que descrever como cada atividade é feita, tá? Então, por exemplo, eu vou bater um bolo, né? Como é que esse bolo é feito? Eu tenho que descrever o passo a passo, isso faz parte de uma normalização. Para quê? Para que todos os profissionais façam da mesma maneira e que o resultado final seja sempre igual.
Essa simplificação é a redução. Então, eu posso ter, por exemplo, duas batedeiras industriais, uma um pouco maior e um pouco menor. São itens iguais. Muda alguma classificação? Sim. Mas, quando você faz essa simplificação, você reduz a diversidade. Eu tenho uma batedeira vermelha e uma amarela. As duas têm a mesma função. Então, eu vou reduzir isso na classificação de materiais. Ok? Vamos lá, terceira etapa. Especificação é a descrição minuciosa do material, possibilitando a sua individualização em uma linguagem familiar ao mercado. Então, é exatamente isso, é descrever, é especificar qual é o material. E eu tenho que ter isso documentado, né? Para que, principalmente quando eu for repor esse material, qualquer pessoa que for trabalhar nessa reposição possa ter essa descrição e comprar da maneira correta. Próximo passo, a normalização. Olha lá o que eu já falei um pouquinho antes, né? É o estabelecimento de normas técnicas, aquele roteirinho que eu falei, para os itens de material em si, ou para o seu emprego com segurança. Significa o modo segundo o qual o material deve ser utilizado. Em algumas empresas chama-se manual de rotinas e procedimentos, em outras é a normalização. Cada empresa vai ter um nome, mas é sempre assim, é um manual que vai descrever como cada recurso é utilizado, como cada passo é realizado dentro de um processo de produção de um bem ou de prestação de serviços. Próxima etapa, as duas últimas na classificação, né? A padronização é o estabelecimento de padrões idênticos de atributos para os materiais, dimensões, peso, formatos. A padronização evita a variação entre os materiais e facilita o diálogo com o mercado. Então, quando você padroniza, né, aquilo que você vai utilizar, é mais fácil quando você vai para o mercado buscar aquele item. E o último item aí da nossa classificação de materiais é a codificação. Consiste em atribuir uma série de números, letras ou de combinação de números e letras a cada item de material, de forma que essa informação, compilada em um único símbolo, que é o código, represente as características do item. Para cada item, há apenas um código. Numa das nossas primeiras aulas presenciais, eu passei um vídeo, inclusive, falando sobre logística, dando algumas ideias iniciais sobre logística, e nesse vídeo ele mostrou como é que eles compunham um código, né? Muitas vezes, em empresas maiores, esse código contém, inclusive, a localização, né? Ali a rua, qual que é a prateleira, onde esse recurso é armazenado. O código é a maneira mais fácil de você inserir isso num sistema de informação e de você encontrar a classificação desse produto ou desse recurso, seja ele patrimonial ou de material. Os tipos de classificação de material, qual o critério, né? Primeiro item, o A, possibilidade de fazer ou de comprar. Então, eu tenho materiais que podem ser produzidos internamente, eu tenho materiais que podem ser adquiridos, eu tenho materiais que podem ser recondicionados, que são recuperados internamente. Tem material a serem produzidos ou adquiridos, vai depender da análise de cada caso. Então, eu tenho lá uma matéria-prima, né, que eu vou comprar. Eu tenho um produto que eu vou fazer, vou produzir, eu recondicionar. Esse é o primeiro critério, a possibilidade de fazer ou de comprar. Então, eu tenho aí dois tipos, materiais de estoque e materiais de não de estoque. Então, estoque são materiais que, dada a previsibilidade da demanda pela organização, devem ser mantidos em estoque. Até tem o desenho aí de uma caneta, né? Então, eu sei, por exemplo, que eu tenho um grande escritório com muitas pessoas trabalhando e existe uma previsibilidade da demanda. O que é isso? Eu consigo observar quantas canetas eu preciso comprar todo mês. Eu sei que as canetas serão utilizadas, a tinta vai acabar, muitas se perdem, e eu preciso sempre ter isso em estoque. Então, como eu tenho a previsibilidade, como eu sei prever qual é a demanda, qual é a necessidade, eu consigo manter um estoque mínimo para que isso funcione. E eu tenho materiais não de estoque, são materiais que, dada a imprevisibilidade da demanda pela organização, não tem necessidade de estarem em estoque. Por exemplo, vou falar de novo da loja de bolo. Digamos que a sua loja de bolo sempre faça bolos tradicionais.
bolos, né? O bolo da vovó. E, de repente, existe uma encomenda de um grande bolo decorado, recheado com morangos. O morango, nesse ponto, nessa classificação, é um material não de estoque. Por quê? Porque é imprevisível quando é que você vai precisar. Você não vai estocar morango sempre se não é um item de primeira necessidade, se não é um item que você prevê que você sempre tenha essa demanda. Terceiro, por aplicação dentro da organização. E aí eu tenho 4 tópicos nessa classificação: a matéria-prima, o produto intermediário, o final e o material auxiliar. O que é matéria-prima? É a substância que toma parte no processo de produção, incorporando-se fisicamente ao produto final. Então, pensando na loja de bolo, matéria-prima, a farinha, é uma substância que vai participar do processo de produção e vai fazer parte do meu produto final. O que é um produto intermediário ou em processo? É o produto que tomará parte do produto final, sem que haja alteração em suas propriedades físicas ou químicas. Então, por exemplo, no bolo, eu posso comprar uma geleia pronta para fazer um recheio. Então, é um produto que já foi processado e que vai fazer parte do meu produto final, ok? Produto final acabado é o produto que representa o objetivo final da organização, estando pronto para comercialização. Então, o bolo pronto é o produto final ou acabado. E o que é o material auxiliar? É o material utilizado no processo de fabricação e produção, sem que ele se incorpore ao produto final. Por exemplo, a forma do bolo. A forma é um material auxiliar. Ele vai ser utilizado no processo da fabricação, mas eu não vou vender a forma junto com o bolo, né? Ele não faz parte do produto final. Então, isso é um material auxiliar. O próximo ponto, o próximo item da nossa classificação é a periculosidade. Então, o que é isso? Materiais perigosos são aqueles que oferecem um risco, em especial durante atividades de manuseio e transporte. Então, nessa categoria estão inseridos explosivos, líquidos e sólidos, inflamáveis, materiais radioativos, corrosivos e oxidantes. Eu tenho que classificar, quando eu faço a classificação de materiais, se ele tem essa periculosidade. Próximo item, por perecibilidade. Trata-se de uma classificação muito importante, que leva em conta o desaparecimento das propriedades físico e químicas do material. Gêneros alimentícios, vacinas, materiais para testes de laboratórios, entre outros, são considerados perecíveis, já que estão sujeitos a deteriorização e decomposição. O que é isso? É o prazo de validade. Se você comprar uma caixa de ovo e quiser usar ele 6 meses depois, não vai dar certo, né? Ele já vai estar estragado. Se você comprar a caixa de morango que eu falei, ela tem uma validade. Você não vai utilizar ela um mês depois. Então, gêneros alimentícios, vacinas, materiais para testes em laboratórios, muitos produtos ele têm uma validade. Então, eu tenho que classificar e, principalmente, ficar de olho nessa validade. Qual a importância operacional, né? Eu tenho aí a classificação X, Y e Z. Então, X são materiais de baixa criticidade, cuja falta não implica em paralisação da produção e nem riscos à segurança pessoal, ambiental ou patrimonial. Ainda há facilidade de sua obtenção no mercado. Então, morango. Morango, no caso da loja de bolo, é de baixa criticidade. Eu consigo correr ali no hortifruti da esquina e comprar? Consigo. Né? Então, não vai parar toda a produção. É algo que eu consigo ali administrar de uma maneira mais fácil. A classe Y são materiais que apresentem um grau de criticidade intermediário, podendo ainda ser substituídos por outros com relativa facilidade. Então, eu uso leite A, mas não tenho leite A aqui, eu posso usar leite em pó ou líquido, em saquinho, então eu posso trocar, né? A classe Z são materiais de máxima criticidade, não podendo ser substituídos por outros equivalentes, em tempo hábil, sem acarretar prejuízos significativos. A falta desses materiais provoca a paralisação da produção ou coloca em risco as pessoas, o ambiente ou o patrimônio da empresa. É aquilo que na gestão de estoques não pode faltar. Quais são os materiais críticos? São os materiais merecedores de uma atenção especial do gestor, por vários motivos, tanto financeiros, operacionais, segurança e outros. Então vamos lá, quais são os motivos que eu classifico o material como crítico?
Razões econômicas, materiais escassos no mercado, material de alto valor ou ainda de custo significativo de transporte e armazenagem. Por exemplo, no começo dessa pandemia toda, o álcool gel. Né? Dentro das empresas que tinham que ter o seu funcionamento, um material crítico era o álcool em gel. Razões de armazenagem, manuseio e transporte. Então, materiais de alta periculosidade, perecíveis ou ainda de elevados pesos e dimensão. E as razões de planejamento. Materiais de difícil previsão de consumo pela organização.